Opa! Boa tarde, galerinha! Bem-vindos a mais uma palestra aqui da SSI. E agora a gente vai ter uma palestra com o Júlio Ferreira, ele é um aluno de SI. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre empreendedorismo em tech, como ter boas ideias do que construir. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Poxa, bate palma para mim, gente. Aê, aí sim. Tudo bem com vocês? Gente, então, para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Para quem me conhece, eu sou o Júlio também, mas... Oi. Hoje vamos falar um pouquinho de empreendedorismo em tech, como ter boas ideias. Então, primeiramente, queria saber, da pouca plateia que está aqui, quem aqui quer empreender, quer ter empresa, alguma coisa do tipo? Boa. Uma pessoa, duas pessoas, ótimo. Quem não quer empreender, mas tem vontade de criar novos projetos, de realmente, tipo assim, sem fins lucrativos, etc. Beleza. E quem se considera uma pessoa criativa, boa em ter novas ideias e tudo mais? Boa. Perfeito. Então, só para pegar um pouquinho aqui da nossa agenda, vamos começar falando um pouquinho de mim, me apresentando, depois do porquê que eu estou falando sobre isso. Ideação, criatividade, algumas técnicas e dicas para ser mais criativo, para ter boas ideias. E, por fim, validação, como testar essas ideias na prática e, de fato, saber se elas são boas só na sua cabeça ou no mundo real. Boa. Então, sobre mim, estou no último ano de SI, sou head de CS na GetDemo, então toco a área de Customer Success nessa startup, que é uma primeira plataforma de demonstrações interativas da América Latina. Já passei por SAP, Jovens de Negócio, fui diretor de vendas na Síntese, Boa Síntese, líder de mercado na FEGESP, mas não gostei muito dessa apresentação, aí eu até coloquei uma outra aqui mais empreendedora, então comecei a vender coisa na internet, não sei quem já vendeu coisa na internet, Mercado Livre, lá em 2014, tive agência de digitalização, ano passado, junto com o Stefanto, a gente fundou a Staffer, a LinkUp também, que eu vou fazer merchan mais para frente, super interessante. How I Met Your Mother. Aí, boa, uma pessoa. Já ganhei. Mas, beleza. Primeiramente, queria falar um pouquinho do porquê. Por que empreender em tech? Porque empreender, já vi que um monte de gente nem quer empreender. E, pô, vocês estão certos. Empreender é muito difícil. Realmente, assim, é desafiador, é exigente. Então, por que uma pessoa empreenderia em tech? Eu coloquei alguns motivos que podem ajudar aqui. Primeiro deles, talvez o mais óbvio, dinheiro. Assim, querendo ou não empreender, costuma não dar dinheiro, mas quando dá, bastante. Então, acho que é interessante. Liberdade, você ser seu próprio chefe, acho que é interessante. Apesar de também no começo o empreendedor não ter muita liberdade de tempo, assim. Propósito, de fato, quero ajudar as pessoas através de negócio, fazer empresas para o bem, acho isso super interessante. Quem quiser seguir, eu acho super bacana. E oportunidade, que de fato, tive uma ideia bacana, um produto que eu acho que vai impactar as pessoas. Por que não transformar isso numa empresa que tem muito mais alcance e, de fato, alcançar as pessoas? Em resumo, empreender dá muito trabalho, mas costuma ser bem enriquecedor no longo prazo. Então, caso alguém queira empreender, eu super apoio. Eu gosto muito, então, se eu puder convencer um pouquinho vocês, vai ser bem bacana. Mas, beleza. Por que empreender em tech? Por que em tecnologia? Acho que esse gráfico fala um pouquinho por si só. Só a gente pegar aqui a diferença entre as maiores empresas do S&P 500, que são as empresas tradicionais, para o Nasdaq 100, que são as empresas de tecnologia da Bolsa lá dos Estados Unidos. Há uma diferença aqui, gritante. Então, empreender a tecnologia ajuda muito nos negócios, faz os negócios serem mais rentáveis. Então, se for empreender, eu empreenderia em tech. Mas também não fiquei muito satisfeito com essa pergunta. Por que empreender em tech? Eu queria ser um pouquinho mais específico. Por que, você deveria empreender em tech? Porque você é aluno de SI, porque você que está aqui nessa sala, ou que está na transmissão ao vivo, deveria empreender em tech. E para a gente começar a responder essa pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho das dificuldades de se empreender em tech, das dificuldades do empreendedor. Então, um gráfico pouquíssimo rigoroso, mas financeiro, capital, captar investimento para, de fato, colocar o seu projeto em prática, vender. Então, você, de fato, escoar o seu produto para o mercado, talvez seja a coisa mais difícil de todas. Mas muito interessante é, de fato, desenvolver.
uma das principais dificuldades de todo empreendedor, de todo startupeiro que quer começar um novo negócio, é achar alguém para desenvolver o produto dele. Então, desenvolvedor custa muito caro, sobretudo no mercado hoje, que está ali, tipo, ou muito júnior, começando a amadurecer, e os poucos que são bons, que de fato estão assim, pô, bacana para construir um novo produto, vão cobrar muito caro para esses projetos iniciais. Então, que tenho contato com esse mundo assim, mais de empreendedorismo, mais startups, o que a galera mais reclama é de não achar dev bom. Só que esse não é um problema de vocês, né? Porque vocês estão fazendo assim na USP. Então, você vai ser o dev, ou você pelo menos vai ter a capacidade para desenvolver. Então, uma das principais dificuldades que se tem de empreender em tech, você já não tem. Então, talvez seja por isso que você deveria ou poderia pensar na possibilidade de empreender em tech. Mas beleza. Eu sei desenvolver, quero criar novos negócios, ou pelo menos quero criar novos projetos sem fins lucrativos, quero pegar ideias e colocar em prática para as pessoas usarem. Mas o que eu construo? Não sei tipo, por onde nem começar. Eu acho interessante, mas o quê? Então, por isso, eu trouxe aqui 2 caras que eu acho bem interessante. Queria saber quem que reconhece esse da direita aqui. Ó. Eita, como é que é o lance? Esse aqui. Alguém sabe? Sim? Pode falar. Ninguém? Mark Zuckerberg. Peguei uma fotinha diferente justamente para confundir. Agora, esse aqui é desafiador. Alguém sabe quem que é esse aqui? É quem? Não. Acho que é sim ajuda. Eita, não está passando. Boa. Então, esse cara aqui é o Mark Rudolph, que é o fundador da Netflix, e esse é o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Queria contar a história de como que surgiu a ideia de cada um desses 2 negócios, desses 2 softwares tão presentes na nossa vida. Começando com o Mark Rudolph, da Netflix, basicamente, ele sabia que ele queria empreender, ele sabia até com quem ele queria empreender, que era um colega dele de trabalho, que ele achava super interessante, um engenheiro. Ele é de vendas, então alguém complementar. E sempre, na volta do trabalho, ele ficava bombardeando esse colega dele com ideias. A maioria delas era ruim, realmente muito ruim. Até que um dia, ele perguntou, e se, ao invés da pessoa ter que ir na Blockbuster para alugar um filme, ela pudesse pedir esse filme, chegar na casa dela e depois ela enviar para o correio de volta? Silêncio por 2 minutos. O sócio dele ficou analisando, um cara super técnico, engenheiro, a viabilidade. Depois de 2 minutos em silêncio, ele chegou à conclusão que extremamente inviável. Como que você vai enviar uma fita cassete? Nessa época, os vídeos eram em fita cassete. Por correio, isso vai ser caro, a pessoa vai perder, a gente vai tomar um prejuízo e ainda, às vezes, nem vai chegar a tempo. Tipo, vai perder o timing ali. Quando ela quiser ver, não vai ter o filme. Só que aí surgiu uma tecnologia revolucionária chamada DVD e tudo mudou. A ideia começou a fazer sentido, eles colocaram na prática, começaram a testar. E o Mark, de novo, chegou para o sócio dele e perguntou assim, cara, eu enviar um DVD num dia e chegar no outro não tá o suficiente. Como que a gente faz para diminuir essa entrega? Aí o cara falou, pô, não tem como. E ele teve a ideia. E se a gente não precisasse enviar isso fisicamente? A gente usasse essa nova tecnologia que está surgindo, a internet, para enviar digitalmente. E hoje, com mais aí de 200 milhões de usuários, está a Netflix. Da mesma forma, Facebook, cara lá, o Zuck, no dormitório do colégio dele em Harvard, bem antissocial, queria falar com os amigos, mas não queria sair do dormitório, criou um projetinho ali de verão e virou aí um megalodonte de 2 bilhões de pessoas. E as 2 coisas que esses 2 caras têm em comum é que as ideias deles não eram perfeitas. A ideia não precisa ser perfeita, ela se desenvolve com o tempo. Quase toda ideia nasce ruim, se não péssima, mas elas envolvem. Você não precisa já sair com, nossa, vou construir um negócio que vai alcançar milhões de pessoas, vai ser muito interessante, as pessoas vão amar. Porque na maioria das vezes a sua primeira ideia não vai ser assim. E você não precisa dessa ideia genial. O que você precisa é de uma ideia que não seja ruim. Eita. Acho que eu fechei, sem querer. Uma ideia que não seja ruim e capacidade de execução.
Porque a outra coisa que eles têm em comum é que os dois foram para a prática. Eles não demoraram. O Zuck, antes mesmo de sair da faculdade, já estava colocando o projeto dele em paralelo. O Mark Rudolph nem mesmo esperou a internet sair para, de fato, rodar o primeiro protótipo da ideia dele. Então, assim, não precisa de já sair com a ideia perfeita, genial, para estar começando. Mas o que é uma ideia não ruim? Então, para falar o que é uma ideia não ruim, eu queria trazer um pouco um conceito aqui, um conceito que é o de Torpid Ideas, que são ideias poço de piche. Isso é um conceito lá da Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras aí do mundo. E, basicamente, um Torpid é quando, em regiões muito ricas de petróleo, quando o petróleo, de fato, ele emerge do chão, cria como se fosse uma poça. E no sol quente, no meio da natureza, isso parece um oásis, uma lagoa comum. Os animais acham que é água, eles vão chegar perto e eles se veem presos, como se fosse um poço de areia movediça. A viscosidade do petróleo prende eles e eles morrem. As Torpid Ideas, assim como esses poços de piche, são ideias que parecem lindas, que parecem maravilhosas, uma baita oportunidade de mercado, não tem ninguém bebendo dessa água. Quando você vai beber, elas, na verdade, são ideias ruins. E alguns exemplos seria, por exemplo, aplicativo de achar coisa. Tipo, toda sexta-feira eu quero achar um novo restaurante para eu ir, mas o mecanismo do Google é meio falho. Eu queria ter recomendações personalizadas enviadas para mim. Isso parece ser uma ótima ideia. Vocês não usariam? Eu usaria. Mas por que não tem ninguém fazendo? Quando a gente para pensar em algumas ideias como essas, você vê que tipo, o próprio Google vai matar. Então, um aplicativo de venda de festa universitária, a maioria dos universitários já pensaram nisso, tipo, ter uma Simpla mais aprimorada, um Cheers da vida. Então, são algumas ideias, isso segundo o Y Combinator, nem sou eu falando, que podem parecer muito boas, mas a viabilidade prática, a não ser que você tenha um fundo de investimento gigante para te dar capital, é bem baixa. Réplica de qualquer coisa, só que Web 3.0, vou só descentralizar, colocar no blockchain, também, assim, não necessariamente vai dar errado, mas é um red flag. Vamos falar assim. E alguns exemplos, algumas estratégias para você estar evitando essas ideias que podem parecer muito boas, mas na verdade são ruins, são, primeiro, esquecer o novo Google. Você não vai ter uma ideia revolucionária logo de cara. Às vezes, assim, não vou falar não vai, mas extremamente improvável. Não é à toa que o Google, o Facebook, a Netflix não surgiram como ideias revolucionárias. Eles não achavam que eles iriam estar do tamanho que eles estão. Isso se tornou com o tempo, porque as ideias não nascem perfeitas. Elas vão se aprimorando com o tempo. Pensar no porquê ninguém está fazendo. Então, nossa, tive uma ideia genial aqui, mó legal, fui pesquisar, não tem ninguém fazendo. Será que você realmente foi a única pessoa do mundo que pensou nisso? A chance é baixa. Pode ser que muitas pessoas já pensaram, olharam na prática e não tem viabilidade. Não é algo que, por mais que, não quero ter lucro, mas de fato não funciona. As pessoas não gostam, porque outras soluções são melhores ou porque simplesmente não faz sentido prático. Evitar ideias de consumidor. A gente, como consumidor, é muito fácil você pensar nos seus problemas e falar, nossa, eu poderia resolver isso. Só que a maioria das pessoas também pensa. Então, você tem que pensar nesse efeito manada. Quanto mais nichado, quanto mais específico, costuma mais ter uma chance da ideia ser real e resolver um problema e não ter muita gente resolvendo junto com você. E esperar as tecnologias maturarem. Por exemplo, geralmente os Estados Unidos está 5, 3 anos à frente quando a gente fala de tecnologia daqui. Muitas vezes, uma ideia boa não é uma ideia boa naquele momento. Tipo, imagina se você lançasse a Netflix sem ter a tecnologia de CD. Não ia dar certo se eles lançassem com um VHS. Tiveram que esperar o timing certo. E da mesma forma, se você tentasse lançar um streaming antes da internet se consolidar, não daria certo. Então, muitas tecnologias têm que amadurecer para você conseguir aplicar isso de maneira eficiente, alcançar as pessoas e agregar valor real. Mas beleza. Falamos aqui de por que empreender, de ideias ruins, que você não precisa ter uma ideia genial, mas como ter ideias realmente boas. E para isso, eu queria falar um pouco de criatividade. E como a maioria das pessoas falou aqui que nem se acha criativa, eu acho que pode ser interessante, não só para empreender em tech, mas para o dia a dia de maneira geral. Alguns princípios que eu acho super interessante destacar. O primeiro, logo de cara, é acreditar que você é criativo. Então, quem levantou a mão
não necessariamente é criativo. Mas quem não levantou a mão, eu tenho certeza que também não é. Porque você não precisa acreditar que você é criativo para ser criativo. Não, pera. Você precisa acreditar que você é criativo para ser criativo, mas você não acreditar ser criativo te obriga a não ser criativo. Acho que eu falei criativo muitas vezes, né? Mas é basicamente isso. Quando você não acredita ter o potencial de ser uma pessoa criativa, você não exercita a criatividade, que por só de falar, é algo que pode ser adquirido, não é algo inato, não é um dom que vem da natureza. Você pode treinar a sua capacidade de executar, de pensar, de ter boas ideias. Então, o primeiro passo é justamente você acreditar que é capaz. Porque se você não acredita, você não treina, logo você não é criativo. Segundo, gatilho do what if. E se? Lembra quando eu fui contar as histórias aqui dos Marx, dos dois Marx? E se a gente fizesse isso? E se tal coisa fosse assim? Imagina só, o e se, esse gatilho, o what if, é como se fosse uma maneira de você treinar a sua criatividade, você explorar o potencial. É justamente assim que as ideias surgem. Então, se você não fica pensando, se você sempre se bloqueia, você acaba não treinando e automaticamente não é criativo. E por fim, combinatividade. Muita gente acha que tipo, criatividade é criar coisas do zero, coisas extremamente inovadoras que nunca surgiram antes. Só que, na verdade, quando a gente olha os profissionais mais criativos do mercado, vamos falar tipo os artistas, pintores, músicos, eles estão sempre se inspirando uns nos outros. Eles estão pegando o repertório, as pesquisas e tudo que eles têm, combinando para criar alguma coisa, às vezes, levemente nova, que ainda assim é uma inovação, que ainda assim é algo criativo. Então, usar o seu repertório e combinar as coisas costuma ser muito mais fácil e eficiente do que tentar criar alguma coisa do zero, até porque eu acredito que ninguém cria nada do absoluto zero. E trazendo também aqui o processo de criatividade. Isso aqui, segundo a Keep Learning School, que é lá do Murilo Gun. Ele fala que a gente tem 4 processos para chegar, para desenvolver uma ideia, e a gente sempre começa, já pegando esse princípio do combinatividade, com preparação. E como que a gente se prepara? Pesquisando, pegando repertório, lendo notícias, livros, para projetos de desenvolvimento, para empreendedorismo em tech. Eu, particularmente, gosto muito de site de venda de startup, crowdfunding, lugar onde as pessoas vão expor as suas ideias, seja para vender elas, ou seja para adquirir usuários, não para você estar copiando, mas para você estar se inspirando, pegando coisas que podem ser interessantes, sobretudo do mercado lá de fora, porque a gente tinha falado, costuma ser alguns anos à nossa frente, então, pô, por que você não pega a inspiração de uma coisa que está dando muito certo nos Estados Unidos e adapta para o mercado brasileiro? Combina com outra coisa para criar alguma coisa super interessante e que, de fato, vai agregar valor para muita gente. Segundo, incubação. A criatividade, diferente de uma tarefa executável que você consegue sentar, não, agora eu vou ser criativo, agora eu vou ter uma ideia. Não funciona assim. A gente precisa desse segundo passo, que é a incubação, que é basicamente deixar o problema dormir. É você fazer outra coisa, é distrair, é usar o seu sua mente consciente, o seu modo difuso, vamos falar assim. Inclusive, um dos maiores inventores de todos os tempos, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? Ele usava muito isso do pensamento difuso, modo difuso do cérebro, que é basicamente deixar suas sinapses fluírem, que é um estado quase dormente. Muitas vezes ele é alcançado antes de você dormir. Ele ia, tipo assim, ficava lá na oficina dele, parava de trabalhar por um tempo, ia lá deitar numa cadeira, por exemplo, encostar, colocava uns sonamentos na mão e, tipo assim, ia pensando nesse negócio, deixando o cérebro relaxar. Quando ele estava quase dormindo, os solamentos caíam, fazia barulho, ele acordava e ele anotava o que ele estava tendo de ideia. Então, muitas vezes, as ideias não vão surgir quando você está querendo ter ela. Vão surgir em outros momentos. Você precisa deixar esse problema dormir, você precisa pensar, mas também ir em outras atividades para deixar seu cérebro relaxado e, com isso, incubar para você ter justamente o terceiro passo, que é a iluminação, que é o Eureka Moment, que é quando você realmente tem um insight, um pensamento que vai ser o cerne da sua ideia.
E aí, algumas frases aqui que eu acho interessante, que é: o acaso favorece as mentes preparadas, e quanto mais treino, mais sorte eu tenho. Não é que isso vai ser, uma sorte. Não é que, vai ser algo divino que vai descer em você uma ideia. Não é assim. É o treino, é justamente o preparo e a incubação. Você está sempre exercendo a criatividade que vai te fazer ter mais momentos de iluminação, que vai te trazer mais ideias bacanas do que construir. E, por fim, verificação. Quem nunca pensou numa ideia super legal, mas assim que falou, viu quão estúpida ela é? Então, assim, você verbalizar, validar essa combinação, falar em voz alta, buscar problemas na própria ideia, é o primeiro passo para você estar realmente vendo se faz sentido. Porque aqui a gente está criando uma máquina de ideias. A gente quer ter muitas ideias, a maioria delas vai ser péssima, algumas vão ser razoáveis e algumas vão ser justamente as não boas que a gente vai poder colocar em prática para estar construindo alguma coisa interessante. Aqui, né? Não passa. Boa. Algumas dicas, então, para a gente estar, de fato, tendo boas ideias aí. Primeira, não se contente com a primeira ideia, que eu acho que é super interessante, que nem a gente falou. Geralmente, a primeira ideia é ruim. Se você acha que a primeira ideia que você teve em relação a alguma coisa é boa, tu ou é ingênuo ou está realmente muito enganado. O bacana é justamente a gente treinar, ter várias ideias, tirar as melhores, para aquelas a gente colocar em prática. Então, não se contenta com a primeira. Quanto mais você treinar a criatividade, melhores vão ser suas ideias. Foque no problema e não na solução. Então, eu quero construir alguma coisa, quero ter um projeto que eu chamar de meu, seja para empreender ou seja para, de fato, impactar as vidas. Você tem alguma coisa interessante. Não foca na solução. Não foca, eu quero desenvolver um software para fazer isso. Foca no que esse software vai resolver. Começa pensando no problema que você quer resolver com as pessoas, tenha ideia sobre isso e depois a gente pensa na solução. Porque vai ser muito mais claro, inclusive, de você achar uma solução se o seu problema estiver claro. Faça as perguntas certas. Que nem o Einstein já falava. Se for para resolver um problema, eu vou passar 90% do tempo pensando na pergunta. Então, de fato, faça perguntas para você mesmo. Ache o cerne do problema. Que assim a gente tem muito mais clareza e consegue exercer essa ideação com mais força. Questione padrões, soluções antigas. Só porque uma coisa está funcionando por muito tempo, não significa que ela vai continuar a funcionar. Não significa que ela não pode ser mudada. É justamente quando a pessoa desconsidera os padrões, não tem medo de errar, não tem medo de questionar o óbvio, que surgem as grandes ideias. Quem que ia pensar que o mundo estaria conectado lá na época que o Zuck estava fazendo o Facebook no dormitório dele? Então, não tenha medo do status quo. E foque em quantidade. Até ligado com a primeira ali. Normalmente, quando você começar a pensar, nossa, quero ter uma ideia legal, a sua ideia vai ser ruim. Então, antes de você focar em ter essa ideia boa, foque em ter um monte de ideia. Foque em ter um monte de ideia, exercer, porque quando se trata de criatividade, o volume conta muito. Quanto mais volume, mais você combina. Quanto mais volume, mais você tem ali um percentual de sorte para ter uma ideia boa entre um caminhão de ideias, talvez que não sejam tão interessantes a gente estar seguindo. E algumas técnicas, agora partindo para dicas mais práticas de como fazer o seu cérebro pensar em boas ideias. A primeira é zoom in e zoom out, justamente quando a gente está pensando num nicho específico, em algum problema, então já tenho uma ideia de onde que eu quero ir, analisar primeiro muito a fundo, então ir lá para o cerne do problema, pensar numa persona específica, o mais específico possível, mas também dar um zoom out e ver tudo, ver de maneira até imparcial o todo. Isso é um exercício que eu acho que é muito interessante para a gente estar buscando ali onde que está o cerne do problema. Junto também, até com, dar uma pulada aqui para o 4, que é os 5 porquês, que é uma técnica justamente para você achar a causa raiz de alguma coisa. Eu quero ter uma solução para resolver X problema. Mas por que esse problema existe? Por causa disso. Mas por quê? Por causa disso. Mas por quê? A ideia é você fazer isso 5 vezes. Até você achar a causa raiz. Dar esse zoom in e entender lá no fundo
qual que é o verdadeiro problema que você está querendo resolver e, de fato, agregar valor para as pessoas com isso. Técnica número 2 também é bem interessante, parecida com o brainstorming, que é o brainwriting, que basicamente é uma tempestade de ideias, só que voltada para o papel. Então, sempre está escrevendo. Tive uma ideia no chuveiro. Sai correndo, vai escrever em algum lugar. Porque muitas vezes as ideias passam pela sua cabeça, sobretudo por causa da sua mente inconsciente, que não tem filtro nenhum, mas você não anota. Então, é interessante a gente estar anotando e pensando, sobretudo, em convergência e divergência. Primeiro, a gente foca em divergir, até para quem já teve ou vai ter IHC, vocês vão ver muito duplo diamante. Então, primeiro a gente pensa em ter um máximo de ideias possíveis, em pensar em todas as possibilidades, e depois em ver o que faz sentido. Sétimo chapéu também é bem interessante. É uma técnica que ela é feita para ser em pelo menos 7 pessoas. Teoricamente, cada pessoa usaria um chapéu específico para fazer um papel específico. Teria o advogado do anjo, o advogado do diabo, o bobo da corte. Cada um, de fato, faria um papel ali nesse esquema de dar ideias focado em só pensar o negativo, só pensar o positivo, ou só pensar em loucura. Mas o que a gente pega com isso é justamente aprender a olhar para todos os lados. Então, não ser aquela pessoa que acha que tudo vai dar errado, mas também não ser só a pessoa que acha que tudo vai dar certo, que a gente vive no mundo ideal. 2 benchmarks interessantes é o WSTM, que é Worst Solution, a TM eu não vou lembrar o que é, mas basicamente começa com a pior possibilidade possível. Achei um problema. Qual que seria a pior ideia para resolver ele? Assim você já seta ali o mais baixo possível. Pior que isso não tem como ficar. E também o moonshot, que é, no mundo ideal, como que a gente resolveria isso? Qual que seria uma boa ideia, pensando que não há consequências, que o dinheiro é infinito, que tudo é ótimo? Assim a gente pega o máximo e o mínimo, e tudo que está ali no meio está valendo. Então você tira essa sua vozinha que fica te limitando, que essa aqui é uma ideia ruim. Não, vamos ter todas as ideias, depois a gente vê se é boa ou ruim. E por fim, validação. A ideia só vai ser boa se ela for boa na prática. Então, tive uma ideia ótima, genial. Você testou? Porque se não validou, se a ideia é só boa na sua cabeça, ela não vale nada. Então, a última dica aqui é vai para a rua. Fala com o seu potencial público, fala com quem que vai usar a sua solução, de fato vai validar para ver se esse negócio só está na sua cabeça ou se de fato vale você estar investindo o seu tempo. Então, todas aquelas técnicas de IHC, quem não fez vai ver ali em IHC, que é as técnicas de prototipação, de validação, pesquisa, entrevista, observação, grupo de foco. Resumindo, vai para a rua. Vai falar com as pessoas. Não tenha medo de alguém roubar a sua ideia, porque sua ideia não é genial. As pessoas não vão, pegar o seu projeto e fazer para elas. Às vezes até vão. Mas se você não fazer isso, nada vai adiantar. Porque a sua ideia, se ela não for validada, se não tiver um embasamento científico de que as pessoas também acham que aquele problema é real, que as pessoas também acham que aquela solução vai de fato agregar valor, nem adianta você ir para a prática que você vai construir um negócio que ninguém vai usar. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado. Estou deixando aqui também os meus contatos. E, muito interessante, a LinkUp, que é justamente, já tenho uma ideia, vou precisar construir. É muito mais interessante você construir com alguma pessoa. A LinkUp vai ser a primeira plataforma de co-founders matching da América Latina. Já que está a pré-inscrição, então você lendo esse QR Code aqui, você consegue se inscrever, fazer um pré-cadastro. Caso você esteja buscando algum possível sócio, algum parceiro, alguém com habilidades complementares, mas propósitos parecidos, para estar aí colocando essa sua ideia, ou se você nem mesmo tem ideia, para estar tendo ideia e colocando isso em prática e agregando valor para o maior número de pessoas possível. É isso, gente. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigada, Júlio, pela sua palestra. Foi muito interessante. Eu mesmo aprendi muito com ela, de verdade. E eu queria saber se alguém aqui tem alguma pergunta para fazer para o Júlio.
Temos perguntas? Eu tenho uma dúvida. Além de saber como você criar uma ideia e como você desenvolver ela ao longo do tempo, quando é o momento de parar com essa ideia e falar, tá, essa ideia não é boa e eu preciso desistir dela? Você tem alguma dica quanto a isso? Boa. É justamente validação. Você tem um ciclo muito interessante, que é o ciclo 333. Ele fala que são 3 MVPs em 3 semanas, coletando 3 feedbacks cada. Que é basicamente você e pelo menos 3 pessoas. Então, você vai para a prática, em 3 semanas, você tem que falar com pelo menos 3 pessoas de maneira diferente, seja fazendo uma entrevista ou, de fato, rodando um protótipo. Então, de fato, mostrando a sua ideia para, no mínimo, 3 pessoas a cada 3 semanas e coletando pelo menos esses 3 feedbacks. Então, em 15 dias, então, 15 dias não, né? 21, são 3 semanas. Se você não conseguir achar que, tipo assim, a maioria dos feedbacks foram positivos, continua. Porque se o MVP rodou, se o seu conceito está certo, a chance é que o seu produto, a sua ideia, realmente gere alguma coisa. Se não, pô, vamos pegar outro. Então, vai para a prática. Se você já começar a conversar com as pessoas e está todo mundo, de fato, não gostando da ideia, vai mais um pouquinho. Tenta, de fato, mostrar aquilo ali. Se você acha que você mostrou da melhor maneira possível e ainda assim o feedback está negativo, abandona. Então, para a prática, mas ter uma sequência de feedbacks negativos, mesmo mostrando da melhor maneira possível. Entendi, muito obrigado. Valeu. Temos alguma pergunta online? Temos uma pergunta online, Opa! deixa eu lê-la aqui. A Luísa Lopes perguntou, tem dicas sobre como equilibrar um projeto de empreendimento junto da faculdade e estágio? Como evita o problema de ter muitas ideias dentro da gaveta que não vão para o papel? Nossa, perfeito, perfeito. Exatamente eu sou assim. Eu tenho 1 milhão de ideias e quero conciliar tudo. 2 dicas. A primeira é foca. Realmente. Às vezes você tem um monte de potencial ideia que é de fato muito boa, mas você não vai conseguir fazer nada se você ficar desfocando. É uma coisa que eu mesmo falo para mim direto. Então pega a que você acha que é mais interessante de fazer no momento, pensando muito em timing, e foca só nela. E a segunda é reserva na agenda. Eu sou uma pessoa que é assim, preciso fazer alguma coisa? Reserva um horário na agenda, pega o seu domingo, pega o seu sábado. Não, vou travar aqui de manhã até a tarde para focar nisso. Ou então, todo dia, de 8 às 9, eu vou fazer isso. Reserva na sua agenda um horário que é inegociável para você estar trabalhando na sua ideia. Boa. Temos mais alguma pergunta? Tem? Não. Beleza. Então, opa, tem? Opa! O GH, que está no Chile, inclusive, salve GH. Tem alguma recomendação de livros sobre o tema? Tenho um que eu acho que é obrigatório para todo mundo que quer falar de criatividade. Provavelmente o GH já leu, mas é Roube como Artista, que fala justamente de como você se inspira nas outras pessoas para usar a combinatividade e tá criando coisas novas. Então, se inspirando e pegando um repertório para ter criatividade, como você copia sem, de fato, copiar. Show. O Daniel também tem mais uma pergunta. Nossa, Então... tá recheado de pergunta hoje, hein? Você é louco. Eu ia perguntar assim, a partir de que momento, eu que tenho, por exemplo, várias ideias assim, mas eu olho para a ideia de alguém e eu penso, poxa, essa ideia é algo legal. Aí eu vou e apoio a ideia da pessoa, mas de certa forma eu estou abrindo mão de ideias e vontades minhas, né? Então assim, qual é a linha de eu achar que a minha ideia é uma ideia boa, mas eu impulsionar a ideia da outra pessoa, para que aquela ideia cresça, já que eu vejo potencial nela, sem perder a visão da minha, né? Tá, você está perguntando, tipo, se você deveria entrar em outro projeto de uma pessoa que já está em andamento, ou o seu? Tipo, essa linha? Nessa linha. Olha, eu levaria, sobretudo, 2 coisas em consideração. Primeiro, o quão preparado está o time de execução daquela ideia. Porque nem a gente falou, você não precisa ter ideia genial, você precisa ter capacidade de execução e uma ideia razoável. Então, aquela ideia é tão boa quanto a minha, mas e o time? A galera tá... Quem que vão ser as melhores pessoas para estar colocando aquela ideia em prática?
é um time bacana, se eu entrasse, a gente ia conseguir pegar e fazer isso tração e de fato agregar valor para as pessoas, pô, vai fundo. Agora não. Eu acho que a minha ideia, se eu juntar um time com algumas pessoas aqui, a gente vai ter uma capacidade de execução muito mais legal do que a deles, aí vai a dele. Eu também levaria não só a ideia em consideração, mas também a capacidade de execução. Agora, em relação à ideia sua, a ideia do outro, eu acho que talvez seja mais uma questão de ego, né? Tipo, nossa, é minha, eu que fiz, sabe? Tipo, eu não sei se é, tipo assim, se a outra ideia é melhor, pô, vai nela. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Eu ia perguntar, tem bastante bicho aqui, né? E a gente tem as matérias RP, gestão de projetos, várias matérias assim que envolvem fazer um projeto. Aí eu estou fazendo essas matérias agora, mas eu acho que eu queria ter perguntado isso antes. Eu queria saber se você acha que vale a pena já começar a construir uma ideia assim, para quando chegar nessas matérias, aproveitar, fazer com um grupo legal, assim. Queria perguntar se você tem alguma dica assim, para o pessoal que ainda vai pegar essas matérias. Nossa, perfeito, perfeito. A LinkUp, gente, surgiu em RP. A gente, tipo assim, foi literalmente a ideia para fazer em RP2. A gente, pô, achou legal, vamos construir esse negócio. A gente já está sendo mentorado, já acho que é a terceira vez que a gente está mentorado pelo Sebrae, já tá para lançar. A galera, tipo assim, investidor foda já gostou. Então, assim, pô, eu acho que é uma baita oportunidade. Agora, se vai fazer antes ou depois, eu acho que vai de você. Tipo, aproveita a sua graduação. Se você já quiser achar um grupo legal que vai executar, que vai de fato fazer direito, acho que vale super a pena. Sobretudo quando vocês emendam essas matérias e dá para usar o mesmo projeto em várias matérias. Então, você vai pegando conceitos diferentes que cada matéria está te ensinando para estar executando e estar colocando esse projeto em prática. Eu faria desde cedo, acho que sim. Sobretudo se você achar um grupo que vai tipo, te acompanhar. Tipo, da minha sala aqui é uma galera bacana, complementar, muito importante. Um dos focos da LinkUp é justamente achar pessoas complementares para você. Porque se todo mundo é desenvolvedor, com a mesma capacidade, todo mundo é full stack, todo mundo tem a mesma especialização, pô, não vai adiantar, sabe? Tem que pegar pessoas mais distintas, pessoas que se complementam. Então, uma pessoa que é melhor para falar, uma pessoa que é melhor para vender, uma pessoa que é melhor na parte de back, uma pessoa que é melhor na parte de front. Achou uma galera complementar, já pega e usa essas matérias mesmo, que você não só vai tirar uma nota muito boa, porque você está, de fato, fazendo um negócio que você gosta, mas também vai usar o próprio conhecimento da matéria para estar impulsionando o seu projeto. Boa, valeu demais. Então, para quem está no primeiro e segundo ano, fiquem espertos. Quem está no terceiro, ainda dá para aproveitar a dica. Então, é isso, pessoal. Mais alguma dúvida para fechar? Fechar com chave de ouro? Beleza. Então, muito obrigada, Júlio. Fica à vontade para voltar nos próximos anos. E é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido. Mas antes de vocês irem embora, vocês levantarem e ir correndo para o bandejão, temos alguns recadinhos, mas primeiramente uma salva de palmas para o nosso apresentador.